Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais uma aula no nosso canal. Hoje vamos trabalhar aí como está na tua tela, resolução de questões, nosso simulado aqui de organização do Estado, Direito Constitucional. Professor Erickson Almeirão aqui, diretamente do Rio Grande do Sul, para trabalhar com vocês esse tópico que certamente vai te ajudar. É um tópico muito importante aí para provas e concursos, é um tópico que seguidamente aparece em provas e é um ponto da matéria de direito constitucional, organização do Estado, a divisão de competências, que o concurseiro dá aquela torcidinha de nariz, né? Não gosta muito de estudar ali do artigo 18 até o artigo 24, não gosta muito de estudar essa partezinha, depois entrando ali até o artigo 36, onde esse assunto se encerra, a gente não gosta muito, né? Porque é um assunto bem chatinho, mas é um assunto importante. A banca sabe que você estuda menos, a banca sabe que você não gosta, e aí eventualmente ela vem com força nesse tópico, tá bom? Vamos juntos então? Tomar mais aqui, ó, nosso chimarrão para que a aula dê bom, né? Bora lá, deixa eu abrir os slides aqui, compartilhar com você aqui na tela as nossas questões. Se liga só. Primeira questão aqui que eu trouxe, tá aí na tua tela, se liga. Lembrando que o conteúdo completo desse tópico aqui, você vai encontrar a parte teórica desse tópico, você vai encontrar aqui, ó, no meu grupo de estudos Elite. Eu tenho um grupo de estudos que se chama Mentoria Elite, o Grupo Elite, onde nós temos todo o conteúdo necessário para qualquer concurso. Se você vai estudar para PF, vai estudar para PRF, vai estudar para alguma polícia civil, para alguma polícia militar, vai estudar futuramente para o próximo concurso da INSS, enfim, concurso nacional unificado, que o edital sai agora, você vai ter o conteúdo necessário, a base, né, legislação constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislações especiais, língua portuguesa com a prof. Duda Nogueira, né, autora do Revisaço da editora Juspodium. Você vai ter tudo lá dentro, tudo aquilo que você precisa. Beleza? Os links para você conhecer depois esse projeto estão aqui na descrição, abaixo do título dessa aula, você consegue encontrar ali. Beleza? Vamos lá, olha só, questão de analista 2014 que fala o seguinte: o Estado é a pessoa jurídica territorial soberana formada por 3 elementos indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado independente. Assinale a opção que contenha os 3 elementos essenciais para a existência de um Estado. Essa aqui é a parte teórica, que até nós estudamos com muito mais aprofundamento, sabe aonde? Lá naqueles tópicos de princípios fundamentais. A gente estuda essa divisão e nas aulas ali antes de ingressar na organização, a partir do artigo 18 ali para falar da União, para falar dos estados, do Distrito Federal, do território dos municípios, a gente dá uma passada e dá uma relembrada nisso. Então, se você quiser aprofundar, fica o convite aí para o grupo de estudos Elite, tá? Basicamente, nós temos 3 elementos que constituem o Estado. Sempre quando a gente estiver diante da palavra Estado aqui, você imagine, você entenda, na verdade, como sendo um país. Então, nós estamos falando do Brasil, nós estaríamos falando da Argentina, nós estaríamos falando dos Estados Unidos. Essa é a ideia de Estado, ok? Então, você tem, basicamente, para formar um Estado, você tem que ter um território, você tem que ter ali o espaço geográfico, você tem que ter um povo vivendo nesse espaço geográfico, uma sociedade aí organizada, e você tem que ter um governo. Você tem que ter ali alguém organizando administrativamente, politicamente, economicamente essa sociedade, esse povo em cima desse território. Então, por isso, a nossa alternativa correta é a letra C. Questãozinha bem tranquila, tá? Aí, só para você ter uma ideia aqui no gabarito, a gente pode ter uma visão um pouquinho mais ampla. Alguns doutrinadores trazem essa visão aqui um pouco mais ampla. Você tem que ter aqui o elemento do povo, território e governo. Algumas doutrinas trazem governo soberano. Por quê? Porque o governo ele tem que ser soberano diante de outros. Ou seja, o Brasil é soberano com relação à Argentina. A Argentina, por sua vez, é soberana com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é soberano com relação ao Brasil, a China e por aí vai. Ok? E aí alguns também vão fazer essa divisão, vão falar no elemento da soberania e vão falar no elemento da finalidade, né? Que é o objetivo, né? A formação, enfim, quanto sociedade, qual é a finalidade, que é sempre atingir o bem comum, né? O bem-estar
social. Essas são algumas visões mais amplas aqui de elementos constitutivos. Então você pode encontrar os clássicos 3, povo, território e governo, ou governo soberano, e você pode ter dividido em soberania e finalidade. Hoje, uma maneira mais atual para a doutrina seriam 5 elementos, então você está garantido aí para qualquer prova. Bacana? Fechamos aí então a primeira questão. Gabarito letra C, como é que você foi aí? Vai colocando aí nos comentários depois como é que você foi. Vamos dar uma olhada em mais uma? Se liga só. Concurso da DPE, técnico aqui, 2019. A Câmara de Vereadores do município Alfa aprovou o diploma normativo que regeria o município por 2/3 seus membros após 2 turnos de votação, com interstício de 10 dias entre cada uma delas. O referido diploma normativo na sistemática constitucional Então, basicamente, você tem que saber qual é o instrumento, né, o diploma normativo que vai reger o quê? Um município. Então, você tem que lembrar sempre, tá? Nós temos a Constituição Federal, que organiza a sociedade brasileira. Os estados podem ter as suas constituições próprias, mas o município não tem constituição. O município vai ter o quê? O município vai ter uma lei orgânica, ok? O município tem lei orgânica, o município não tem constituição. A lei orgânica equivale à constituição no âmbito dos municípios. Quem é que fala isso, professor? Artigo 29 da Constituição, dá uma olhadinha aí, ó. Então você tem que saber aqui 2 coisas que você pode extrair dessa questão. O município tem lei orgânica e você tem que saber os requisitos para que esta lei orgânica seja aprovada. Aí você tem que conhecer o 29 da CF, tá? O município, então, ele vai se reger por uma lei orgânica, votada sempre em 2 turnos, com interstício, né, intervalo mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara que a promulgará, ok? Então você tem aqui a força normativa, que é a lei orgânica, um instrumento normativo, que é a lei orgânica, e os requisitos para essa lei orgânica poder ser aprovada, ok? 2 turnos, intervalo mínimo, interstício mínimo aqui de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Beleza? Então, por isso, gabarito letra B. Vamos ver mais uma aqui? Se liga. Olha só, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, exceto. Então, nós temos que encontrar a alternativa incorreta. Se nós queremos a exceção aqui, nós temos que buscar a alternativa incorreta, tá? Essa questãozinha aqui, colocando, achei ela bem mequetrefe, uma questãozinha bem sem vergonhinha mesmo. Por quê? Porque ela vai querer que você marque aqui a letra B, né? Então, quais são aqui, dentre o estudo da organização político-administrativa, compreende o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Os municípios. Hoje os territórios não fazem mais parte. Então, como eles botaram o território aqui na letra B junto com o município está certo. O território está errado, então torna ela como a única alternativa incorreta, tá? Então, exceção, a única incorreta é a letra B, muito embora os municípios façam parte. Então, você tem sempre a União, os estados, o DF e os municípios, tá? Os territórios, hoje não existe nenhum território mais no Brasil, ok? Aí você tem um território, ele seria hoje, caso um fosse criado, seria como se fosse um INSS, seria como se fosse uma autarquia da administração indireta, tá bom? Então toma cuidado com isso. Aonde que eu acho, professor? Artigo 18. Artigo 18 você tem aqui, ó, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e aí eles vão ser todos autônomos nos termos dessa Constituição. Aí, a partir desses artigos, você vai estudando cada uma das características desses entes federativos, tá? Aí faço novamente o convite. Quer aprofundar aqui? Entra no grupo de estudos Elite, tem uma aula topíssima, topíssima mesmo, tudo mastigadinho, áudio, vídeo e também PDF para você não errar mais esse conteúdo aqui, tá bom? Uma questão também que eu coloquei aqui, nesse nosso simulado, é uma daquelas que o examinador gosta de cobrar e uma daquelas que os concurseiros odeiam, né? Nós temos os bens da União, nós temos um rol bem grande aqui no artigo 26 da Constituição, de bens que vão ser da União, bens que vão ser dos estados, tá? Aí você tem que saber
E olha só, constitui bem ambiental de domínio dos estados. Aí você tem que saber quais são os bens que fazem parte aí da propriedade do estado, né? Que são de domínio dos estados. Você tem a Mata Atlântica é da União, né? Sítios arqueológicos também. Aí você vai ter justamente as águas subterrâneas como pertencentes aos estados, tá? E as cavidades naturais subterrâneas também vão ser da União. Então você tem a letra C e o fundamento aqui, ó. Artigo 26, inciso 1 da nossa Constituição fala que as águas superficiais ou subterrâneas elas são consideradas como bens dos estados. Ok? Por isso, letra C, artigo importantíssimo para você dar uma olhada lá. Tá bom? Mais uma questão aqui, ó. A Constituição Federal vigente não assegura ao município capacidade normativa própria. Será que o município pode ter suas leis, pode ter as suas normas ou não? Claro que pode, né? O município pode ter suas leis municipais. Então essa aqui está correta. Letra B, capacidade de autogoverno. Claro, elege seus vereadores, elege seu prefeito, vai fazer seu autogoverno. Então tá certo aqui também. Vai ter autonomia financeira, claro que tem, inclusive tem impostos como o IPTU, que são de competência exclusiva ali do município, certo? Representação no Senado Federal. Aqui está a nossa alternativa, já que a gente quer aquela que não está assegurada ao município. Porque quem é que é representado no Senado Federal? Os estados, né? Então você tem lá no Senado Federal, você tem basicamente aquela figura lá do Congresso. Você tem aquela figura do Congresso que é basicamente assim, esse bocal virado para baixo seria a Câmara e aqui seria o Senado Federal, aqui é a Casa do Povo, né? Que é a Casa do Povo, todo o povo brasileiro, por meio dos representantes que cada estado vai elegendo, e aqui o Senado Federal é mais fechado, é mais restrito, por quê? Porque representa mais os interesses do estado, tá? Da pessoa doente dos estados, tá bom? Então quem tá essa representação aqui é os estados e não o município. Beleza? Tá aqui, ó. Somente os estados membros e o DF possuem a representação no Senado Federal. Tranquilos? Vou botar uma questãozinha aqui, sem vergonhazinha também para você. Por quê? Porque vá que caia na prova e você desatento. E tem gente que, por incrível que pareça, confunde, tá? O Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil. E aí, o que você marcaria nessa questão aí? O Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? O que você colocaria aí? Certo ou errado? Claro que tá errado, né? Claro que tá errado. Por quê? Porque a capital é Brasília. E as pessoas confundem Distrito Federal com Brasília. As pessoas confundem muito. Brasília fica ali naquela região, mas Brasília não é o Distrito Federal. A Brasília não é o Distrito Federal. Então, Brasília é a capital federal nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, tá? Artigo 18, parágrafo 1º da onde, professor? Da Constituição Federal, é claro. Beleza? Então, fica ligado nisso, tá? Mais uma aqui, ó. O Distrito Federal não é um estado nem um município, mas possui competências legislativas de tais. As características do DF não incluem. Olha só que interessante essa questão clássica, muito, muito importante. Você tem que conhecer esse cara aqui, ó. Artigo 32 da CF. Esse aqui é muito importante para a prova. Muito importante para a prova, artigo 32 da Constituição Federal. Então, será que o Distrito Federal ele pode se auto-organizar? Pode, tá? Pode se auto-organizar, tem sim a auto-organização. Será que vai ter o autogoverno? Claro, vai ter aí seus governadores, vai ter seu governador, seu prefeito, né? Porque é um município e um estado ao mesmo tempo. As autonomias tributárias e financeiras, perfeito, tá? A possibilidade de subdividir-se em municípios, tá aqui o problema, tá aqui o erro. Letra D é o nosso gabarito, tá? E auto-administração, com certeza tem, tá? Por quê, professor? Por que o Distrito Federal não pode se subdividir em outros municípios, em razão de uma expressa vedação, de uma expressa proibição do artigo 32 da Constituição. Olha só o que ele fala aqui, ó. O DF, vedada, né? Proibida
a sua divisão em municípios vai se reger por uma lei orgânica, votada em 2 turnos, exercício mínimo aqui de 10 anos, aprovada por 10 dias, aprovada aqui por 2/3 da Câmara, que promulgará atendidos os princípios da Constituição, por isso, gabarito letra D. Tá? Então, o Distrito Federal ele não pode se subdividir em municípios. Bacana? Olha só, mais um aqui para você. Assinale a opção correta acerca da disciplina constitucional dos municípios. Municípios, vem comigo aqui, ó. Os municípios que são dotados de autonomia podem editar Constituição própria, que já ferra, né? Que já ferra. Por quê? Porque é uma lei orgânica aqui do município, tá? Letra B. Compete privativamente aos municípios legislar sobre trânsito e transporte. É o município que legisla sobre isso, não é a União, tá? Letra C. É vedada, ou seja, é proibida a criação de tribunais de contas municipais, turma. É exatamente isso aqui, tá? Por quê? Porque o artigo 31, parágrafo 4º, fala que é vedada a criação de tribunal de contas no âmbito dos municípios. Quem vai julgar essas contas vai ser o Tribunal do Estado, tá? E a posse dos prefeitos e vice-prefeitos ocorrerá no dia 15 de fevereiro do ano subsequente, tá? Não, isso aqui é lá em dezembro que acontece, tá? Então, a letra C é a nossa resposta correta, já que nós queremos a correta e não a incorreta. Então, tá aqui o nosso gabarito, artigo 31, parágrafo 4º da Constituição, para o qual é vedada a criação de tribunais, conselhos e órgãos de contas municipais. Muito bem, como é que você foi aí no seu gabarito, tá? Como é que você foi no seu gabarito? Como é que você foi aí? Olha só, presta atenção. Então, a gente fecha mais um conteúdo aqui, fechamos mais uma aula e você pode clicar nesse botão que fica abaixo aqui e você pode estar conhecendo o grupo de estudos Elite, você pode estar conhecendo o nosso grupo de estudos, você pode estar me seguindo também nas redes sociais para que você possa ter mais profundidade, para que você possa garantir uma maior qualidade aí nos seus estudos por um preço muito justo, por um preço muito acessível. A gente pratica aqui taxas de matrículas muito mais acessíveis aí para você do que o mercado tradicional. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha especialmente acertado as questões, espero que você tenha aprendido e a gente se encontra em uma próxima aula. Tudo bem? Então é isso, vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.